Oi, vamos começar nossa live. Hello, people. Começando agora. Nossa, Mamis foi a primeira a entrar. Te amo, mãe. Vamos lá começar, né, gente? Não liguem muito, é a primeira live que eu faço na vida. Então, tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Quem conseguir, manda um joinha. Tá tudo certo? Se estiverem conseguindo me ouvir, só me dá um ok. Ótimo. Obrigada, Bruno, Hanna, Marina, por confirmar. Então, vamos lá. Eu vou começar a falar um pouquinho da história do canal, a história por trás do canal, enquanto aguardo Laís entrar. Ela já tá aqui nos últimos ajustes para entrar. O canal surgiu agora, recentemente, na verdade, né? E bom, essa ideia surgiu há muito tempo atrás. Na verdade, eu comecei a botar em prática agora, recentemente. Acho que a coragem bateu para falar um pouquinho mais sobre a minha experiência, sobre a minha jornada. E a ideia aqui é dividir mesmo com vocês tudo que eu já passei, o que eu tô passando com relação ao meu diagnóstico, né, de depressão e ansiedade, e dividir experiências, trocar, ajudar, ser ajudado. E além de tudo, além disso tudo, poder dividir com... Só um minuto, gente, calma. Muita calma nessa hora. Deixa eu achar aqui. Achei. Além disso tudo, eu dividi com profissionais como Laís, maravilhosa, que está entrando agora na live também. Dividi com vários profissionais, várias opiniões, várias análises. A gente sabe que na área da psicologia tem muitas linhas, na área da psiquiatria também, né? Muitas linhas de tratamento. E a ideia é dividir com a maior quantidade de pessoas possível, profissionais e pessoas que passam por isso também, para que a gente possa aprender e se ajudar, né? Então, essa foi a ideia da concepção do canal. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu falo mais detalhadamente da minha história em um post um pouquinho para trás, como tem pouco post, ainda dá para acompanhar, né? Dê uma olhadinha em tudo e entenda um pouco mais da minha história e tudo que me trouxe até aqui. Eu costumo dizer que foram momentos muito difíceis, momentos doloridos, de muito choro, de muita angústia. Eles ainda existem há alguns dias, né? Acho que ninguém está isento de se sentir assim. E, enfim, a grande luta e a grande conquista disso tudo é saber que eu tenho amigos de verdade, que eu tenho uma família que me ama e que eles com certeza me ajudaram a passar por tudo isso, né? Então, olhem um pouquinho os vídeos anteriores e vocês vão entender um pouquinho da minha história, um pouquinho do que me trouxe até aqui. Deixa só eu conseguir botar a Laís, gente, calma. Vamos ver se agora vai. Tá aparecendo conectando aqui, Laís, pra mim. Como se estivesse entrando. Ah, deixa eu ver.
Não, eu não tô te vendo, tô só te ouvindo. Pois é. Pessoal da TI, cadê? Mas ainda tá conectando, continua aparecendo conectando, talvez esteja carregando o sinal da tua câmera ainda. Não sei, da tua internet. É o tempo que acho que o pessoal vai entrando também. Muito obrigada por assistirem. Tem quase 40 pessoas praticamente. Vamos lá. Vai dar certo, gente. Só um pouquinho mais de paciência. Que tanto eu quanto Laís somos novas nisso. Hoje, mais cedo, até para que vocês possam entender um pouquinho da ideia de chamar Laís, porque Laís, né? Além de uma amiga muito, muito, muito querida, uma pessoa assim, que eu tenho um orgulho imenso de poder chamar de amiga, ela é uma profissional de mão cheia e a gente fez uma ligação um pouquinho antes, um pouquinho atrás, assim, umas horinhas atrás, e fez um roteirinho aqui de como seguir, né? A gente separou os pontos principais, que a gente acha que as pessoas mais perguntam, mais têm dúvidas sobre ansiedade, né? Sobre o tema dessa live. Aê! Conseguimos! Cheguei. Chegou arrasando já. Então, estava explicando aqui que a gente fez um roteirinho, né? Dos pontos que a gente acha mais importantes de divulgar, mais importantes de falar. Que a gente não está aqui para lançar fórmulas mágicas, porque isso não existe, né? Um pouquinho do que a gente conversou Sim. mais cedo. E aí a gente vai separar assim por etapas, né? Um pouquinho a ligação, conversar um pouquinho sobre isso. Ai, minha psicóloga entrou, a Alessandra linda. Enfim, e aí a gente vai começar um pouquinho, eu já falei para eles um pouco da história do canal, contei o que está por trás, o que significa para mim, qual o meu intuito com tudo isso, né? Já fiz aí a introdução de tudo isso. E aí agora eu acho que a gente pode te ouvir. Eu queria que tu falasses, Laís é psicóloga, né? Ela vai falar um pouquinho mais da atuação dela, tanto na área clínica quanto na área organizacional. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência, de tudo que te trouxe até aqui, né, nesse campo profissional. Ótimo. Pessoal, boa noite. Foi um convite que eu recebi com muita honra, na verdade, com muito orgulho, conversar com a Camila e compartilhar a experiência dela e compartilhar o meu trabalho com vocês. Para mim é um grande prazer. Eu sou uma apaixonada pela psicologia, então os amigos que estão assistindo aí sabem disso. Eu tenho muita paixão mesmo pela profissão. Tenho quase 10 anos já de graduação. E nesse tempo eu comecei na área organizacional, trabalhei em consultoria, trabalhei com psicologia organizacional, processo seletivo, treinamento e desenvolvimento, também com psicologia do trabalho, que é um processo um pouco diferente, né, do que as pessoas normalmente associam a psicologia no ambiente, no contexto institucional. Onde a gente pensa em propostas, em estratégias para melhorar o ambiente de trabalho, para melhorar a organização como um todo, né? Então, foi mais ou menos nesse rumo a minha trajetória. Eu ainda trabalho com RH hoje, mas, paralelo a isso, eu comecei um projeto que também é uma outra paixão. Eu, com 2 colegas que hoje são amigas, né? As minhas sócias na Libertária, a Carla e a Mariana, a gente montou a Clínica Libertária justamente com essa
com essa proposta de trabalhar com a parte clínica, com avaliação psicológica, com neuropsicologia, que são as nossas áreas de especialização, né? Foi quando surgiu a ideia da clínica também, né? Foi concluindo a pós de avaliação psicológica, e a gente decidiu montar um espaço nosso para fazer os atendimentos, que é algo que também era um desejo, uma vontade muito antiga nossa. Então, sim, é mais ou menos essa a minha trajetória até aqui, né? Entendi. Que me trouxe até aqui. É uma trajetória que eu estava falando, eu tenho muito orgulho de te acompanhar, né, de poder te chamar de amiga e também de acompanhar a profissional maravilhosa que tu és. E falando sobre isso, a gente sabe que na psicologia existem várias abordagens, né, vários teóricos, enfim, várias abordagens, e eu queria que tu falasse um pouquinho da tua área de atuação, né, qual dessas análises aí, dessas ideias te apetece mais e é a que tu usas no teu dia a dia, na tua linha de trabalho. Pronto. Eu sou psicóloga comportamental, né? Não confundam com cognitivo comportamental. São vieses diferentes, são abordagens diferentes. Eu trabalho fundamentada na análise do comportamento, com uma das diversas modalidades que a gente tem de terapia, focada na análise do comportamento, que é a FAP, que é a psicoterapia analítico funcional. Repete rapidinho. FAP, devagar. Psicoterapia analítico funcional. A gente trabalha, gravado, né? A gente trabalha sobre a perspectiva de que tudo é comportamento, na verdade, os nossos sentimentos são comportamentos, as nossas ações, e a gente entende que esses comportamentos, eles se mantêm porque eles têm uma função, né? Por isso o funcional. Existe uma função para que os nossos comportamentos, eles se mantenham, para que a gente tenha padrões de comportamento. E quando a gente fala de uma psicoterapia voltada para análise funcional, é no sentido de que a gente vai identificar tudo que está por trás daquele comportamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, já puxando aqui um pouco de sintomas de ansiedade, a gente está falando de manifestação de comportamentos. E a gente vai entender por que esse comportamento ele se manifesta, e mais importante, o que está por trás, né, para que ele permaneça, para que ele continue ali, falando numa linguagem bem simples, para não entrar aqui na parte técnica da coisa. Então, a gente entende o ser humano, né, em 3 esferas, ontogênese, filogênese e cultura. A gente entende que nós temos uma história genética que fala por que a gente tem 2 olhos, um nariz e uma boca, e isso a gente não ignora. A gente entende também a história de vida da pessoa, né, como ela foi construindo as suas relações, como ela foi construindo a sua relação consigo mesma, com outras pessoas e com o mundo. E a gente entende o papel da cultura, a influência da cultura, para que aquela pessoa ela se comporte daquela forma, por exemplo. Legal, então, tudo isso show. É o nosso comportamento. Eu estou até lendo um livro sobre isso, o papel da cultura na nossa mente, né, e na nossa psique mesmo. Depois eu vou botar aqui a dica. Então vamos lá. O que a gente conversou, o próximo passo aqui do roteiro, a gente entrar um pouquinho mais e afunilar um pouquinho. Para quem chegou agora, eu já falei um pouquinho da história do canal, Laís já falou da experiência dela, né, de tudo que a gente já falou as duas, de tudo que nos trouxe até aqui. E agora a gente vai entrar e falar um pouquinho mais sobre ansiedade, né, que é o tema da nossa live de hoje. Se Deus quiser, muitas ainda virão, né? Mas hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Acho que é um momento que a gente está ouvindo muito falar, conversando muito sobre isso, né? As pessoas estão postando, estão falando, estão conversando muito sobre a ansiedade, não só que o momento está causando, né? Mas, enfim, que o mundo está vivendo desde antes dessa pandemia, é um mundo de pensamentos acelerados e de exigências, né? Mas Laís vai falar agora um pouquinho sobre ansiedade, as diferentes, né, os diferentes tipos de ansiedade e vai poder explicar um pouquinho essa diferença, porque a gente às vezes acha que
que coisas pontuais podem ser diagnosticadas como ansiedade, e ela vai, enfim, vai explicar para vocês tecnicamente, né, de forma, lógico, acessível, que eu sei que ela é maravilhosa, para que a gente possa entender a diferença entre os tipos de ansiedade. Pronto. A gente está numa situação que está favorecendo, que eu falei para Camila, né? Acaba favorecendo que as pessoas digam e manifestem, né, esses sintomas, e a gente vê muito nas redes sociais, na conversa que a gente tem com os amigos: eu sou ansiosa, eu estou muito ansiosa. E a primeira coisa que eu falei para Camila, uma das primeiras coisas que eu falei para Camila quando ela trouxe o tema, é que eu achava importante a gente diferenciar o que é um transtorno de ansiedade do que é uma manifestação de ansiedade adaptativa, tá? Assim como medo, assim como alegria, assim como a tristeza, né? São reações, são respostas emocionais. A ansiedade, ela é adaptativa quando ela te antecipa em relação a uma ameaça futura. Então, você encara alguma situação, por exemplo, como algo ameaçador, como algo preocupante, e você tem essas reações, essa soma, na verdade, de sentimentos, o nervosismo, né, a inquietação, e isso acaba te preparando para uma situação que está vindo ali. É uma ansiedade adaptativa. Então, o exemplo que eu gosto de dar é: eu tinha aqui essa live combinada já com Camila. Se eu não estou muito enganada, essa é a primeira live que eu faço também. Então, me gerou sentimentos de ansiedade. Então, eu fiquei um pouco nervosa. Falei: meu Deus, como vai ser? Vamos alinhar, como é que vão ser as estratégias? Me preparei para estar aqui. Foi uma ansiedade adaptativa. Tá? Me preparou para eu estar no momento que eu estou agora. Quando a gente fala de ansiedade patológica, dos transtornos de ansiedade, existem uma série de sintomas e de frequência, de gravidade, que a gente precisa avaliar e analisar antes de dizer que a pessoa tem um transtorno de ansiedade. Assim como com a depressão, eu preciso avaliar uma série de critérios, de sintomas, de frequência, de duração, para que eu possa avaliar se aquilo é um quadro de transtorno depressivo ou se é um episódio de tristeza. Da mesma forma funciona com a ansiedade. Então, nem tudo é transtorno. E as pessoas, o que a gente percebe hoje é uma baixa tolerância para lidar com respostas emocionais. Sim. Então, é uma resposta emocional e as pessoas não estão conseguindo lidar com isso. E aí, quanto mais grave se torna, quanto mais episódios eu tenho, aí sim eu posso desencadear um quadro de transtorno. Mas episódios de ansiedade, crises de ansiedade, a maioria das pessoas já teve ou vai ter em algum momento na vida. Diante de uma situação difícil que a gente vê pela frente, né, diante de um momento de dificuldade, a gente vê isso em situações muito específicas, né? As pessoas relatam muito em relação a, por exemplo, a apresentação de monografia, a apresentação de algum trabalho, né, a apresentação de algum relatório. Então, tem alguns episódios de ansiedade que não caracterizam um transtorno, por exemplo. Então, essa ansiedade até condiz com uma pergunta aqui que a Thaís fez. Esse sentimento de ansiedade adaptativa pode ser considerado normal, ele ainda não é patológico, né? Não é. Ele é normal, assim como o medo diante de uma situação ameaçadora, ele é normal. Certo. A gente tem emoções, a gente tem reações emocionais que são esperadas, inclusive. Estranho seria que, diante da perda de uma pessoa querida, eu não ficasse triste. Aí sim eu poderia me preocupar. Estranho seria se... Não ficasse nervoso antes de uma prova, não ficasse nervoso antes de advogados, uma sustentação oral, né? Alguma coisa assim. Entendi. É uma prestação do teu trabalho de conclusão de curso. Você está 100% ok, é atípico. Pelo contrário, o esperado é que você tenha um nervosismo, que você tenha uma ansiedade relacionada a esse momento, que é um momento importante da sua vida. Então, legal. Sim, a ansiedade ela é normal. Você vai sentir. Agora, quando isso começa a atrapalhar a sua vida, quando isso começa a gerar impactos nas suas relações sociais, nas suas relações de trabalho, quando isso começa a gerar um impacto na tua produtividade, aí a gente pode começar a falar que tem um transtorno que pode estar envolvido aí. Então, a gente pode dizer, me corrija se eu estiver errada, que a evolução
da ansiedade adaptativa pode virar um transtorno? Se eu não aprendo a lidar e se eu não consigo reconhecer isso como algo benéfico, ou eu tenho dificuldade para lidar com todos os sintomas e tenho isso com uma frequência, nos critérios diagnósticos a gente fala até de 6 meses, pelo menos por 6 meses você apresentando frequentemente um conjunto de sintomas relacionados à ansiedade. Eu vi até que fez a enquete, né, das pessoas marcando alguns sintomas. Então, durante um período de 6 meses, por exemplo, manifestando com frequência esses sintomas, a gente pode falar de um transtorno. Agora, eu apresentei um trabalho esse ano num congresso, eu tive uma reação lá de ansiedade, tudo, apresentei, mas não fiquei bem, passou. Aí eu fui apresentar um outro trabalho no ano seguinte no congresso, mas eu já me senti um pouco melhor, tive um pouco de ansiedade, mas apresentei. Eu tenho um transtorno de ansiedade? Não, você não tem um transtorno de ansiedade. Né? Você tem reações de ansiedade diante de algumas situações específicas. Então isso a gente precisa analisar com bastante cuidado antes de fechar um diagnóstico e dizer assim, essa pessoa tem isso, ou essa pessoa tem aquilo. Certo. Aproveitando que eu vi aqui que passou a pergunta de Ana Carla, eu queria te perguntar como diferenciar, então, a ansiedade adaptativa da patológica. Pronto. A ansiedade patológica, como eu estava falando, ela tem uma intensidade, os sintomas eles têm uma intensidade muito maior e elas aparecem com uma frequência muito maior. Né? Uhum. Então, existem alguns tipos de transtornos de ansiedade. Tem o transtorno de ansiedade generalizada, que está se tornando mais comum, onde diversas situações cotidianas, geram essas sensações, né? De mal-estar, de inquietação, insônia, e a pessoa passa a ter essa preocupação excessiva com coisas que ainda vão acontecer ou que podem acontecer. Então, quando começa a trazer, o meu limiar para os pacientes é sempre o mesmo. A partir do momento que você percebe que isso está comprometendo a sua qualidade de vida, que isso está comprometendo as suas relações, é o momento de procurar ajuda. Enquanto eu tenho uma crise de ansiedade por uma situação específica, eu consigo lidar, eu passo por isso, na maioria das vezes você acaba até com um repertório melhor para lidar com situações difíceis. Mas quando você não consegue lidar com a situação e quando isso começa a acontecer com muita frequência, é a hora de procurar ajuda, porque sozinho você já não está mais conseguindo encontrar recursos para lidar com essas dificuldades. Legal, excelente dica, né? Porque às vezes a gente acha que consegue passar sozinho e a coisa vai tomando uma proporção e fica... Bom, no meu caso, eu por muito tempo achei que eu ia conseguir sair disso só, né? E que, enfim, tentei várias coisas, por um tempo deu certo, depois não deu mais certo. E o importante, acho que eu sempre digo isso assim para todo mundo, o passo mais importante da minha vida foi no momento que eu acordei e disse assim, não consigo mais fazer isso só, e resolvi buscar ajuda. Então, eu sempre deixo essa